Seja muito bem-vindo ao nosso especial de Natal Ático 2020. Um ano um pouco diferente. Um ano de muitas incertezas e muitos medos. Um ano que tivemos todas essas adversidades, mas um ano que certamente conseguimos sentir a presença do Emmanuel, o Jesus conosco. E por isso, então, queremos contar histórias, ouvir histórias durante todo esse ano, durante todo esse tempo de que o Senhor esteve cuidando das nossas vidas. E para iniciar, eu quero já começar com uma história que eu ouvi, fui impactado com essa história, que aconteceu em 1818. Um padre, ele estava preparando uma cantata de Natal, mas na noite anterior ou no dia anterior, o órgão da igreja estragou. Não tinha tempo hábil para que a pessoa viesse consertar aquele órgão. O padre fica então desesperado por conta daquela situação, mas ele ora ao Senhor, ele busca a presença de Deus. E ele tem a lembrança de que anos atrás ele tinha escrito um poema, justamente na época do Natal. Então ele vai, procura aquele papel, acha, se alegra com aquilo e vai até então a casa de um músico da cidade. Aquele músico, ele faz um pedido àquele músico, para que ele pudesse transformar aquele poema em música, para que ele pudesse musicalizar aquele poema. E aquele homem então de pronto aceita o desafio e o padre fala: mas é para essa noite, porque nós precisamos celebrar a cantata de Natal. Então aquele músico fala: isso vai ser simples, né? Nós vamos conseguir fazer. O padre então volta para casa mais aliviado. Um pouco antes da apresentação de Natal, eles se reúnem para que pudessem ensaiar aquela música, e tudo aconteceu da forma mais tranquila, harmoniosa possível. O que eu quero dizer com isso, com essa história? Que, nas palavras do padre, uma noite que poderia ser um fiasco veio a ser uma noite de redenção, uma noite de provarmos da presença do Emmanuel, do Deus conosco. Essa música, no original, ela tem o título de Noite Silenciosa, mas ela ficou conhecida no mundo todo, em mais de 50 países, com outro nome. E você pode cantar conosco agora. Deus de amor, pobrezinho.
ano difícil ou ano diferente? Para uns, mais difícil, para outros diferentes, para outros anos até de celebrar. E para você, como foi esse ano? Eu acho que 2020 pra gente, não só pra gente, eu acho que pra todo mundo foi muito desafiador, né? Os primeiros meses da pandemia foram estranhos, né? Porque você daí se sente preso, né? Eu acho que de maneira geral o ano de 2020 ele foi de muita ansiedade. Uma realidade nova pra gente e pro mundo, mas que no geral eu acho que contrariando aí a maior parte da população brasileira e mundial, o nosso 2020 foi muito bom. Foi muito proveitoso, foi muito diferente. Eu gosto de dizer que esse ano foi um ano diferente, não um ano difícil. Foi um ano diferente porque você fica longe dos familiares, você tem que tomar determinados cuidados para sair na rua, você tem que se preocupar às vezes até com os outros, né? Então foi um ano diferente. Mas foi um diferente bom, um diferente onde a gente ficou muito mais perto como família, como casal, como pai, como mãe. Foi muito bom. Nós tivemos aí a experiência de começar o ano com a mudança dos pais da Giovana para São Paulo, ela ter que decidir toda a vida dela aqui em Curitiba por conta. E aí, logo que estourou a pandemia, a gente já estava indo praticamente todo mês visitar os pais dela. Nós somos meio que à força, né, por conta de todo o contexto, mudamos para São Paulo. E a gente foi com mala de roupa achando que ia durar umas 2, 3 semanas a pandemia. E aí chegou junho, a gente ainda estava lá. No começo da pandemia, que eu fiquei na casa da nossa filha, eu fiquei assim com bastante medo, mas mais preocupada fazendo uma avaliação da minha vida, porque agora poderia estar realmente no fim, né? O que me deixou assim mais, no caso que o Cid falou assim, de presa, de não poder sair com aquela liberdade. Não o ficar em casa, mas o ficar em casa o tempo todo sem poder receber ninguém, assim. Até mesmo os grupos familiares ou visitas normais, né? O pastor para tomar um café na nossa casa, eu acho que isso foi bem difícil. E aí começou um outro contexto de angústia e ansiedade, né? E nos últimos dias, quando parecia que estava tudo mais tranquilo e resolvido, eu tive uma perda familiar e que afetou também a família dela, então o ano não foi tranquilo em nenhum momento, na verdade. Ele teve picos de tranquilidade, que a gente achou que estava tudo bem, e logo seguidos de turbulência grande, né? Como qualquer pessoa, também senti medo no princípio, porque era um vírus e podia causar morte. Eu tive que fazer alguns exames, especialmente uma endoscopia, e a preocupação era se não era câncer, e a gente ficava preocupado com isso, e eu senti preocupação, muito medo. Que a gente teve duas tragédias nesse ano, que foi a perda de 2 participantes ativos do nosso núcleo. Financeiramente isso teve um impacto muito grande na empresa, acho que em todas as empresas, principalmente as nossas, porque são vinculadas a um nicho que não é nada essencial, digamos assim, né? Os eventos em si foram as primeiras coisas a pararem e estão sendo as últimas a voltarem. Quando a gente está passando por momentos muito difíceis, às vezes é difícil lembrar que Deus está naquela situação. Então, todas as dificuldades que eu tive, eu sempre tentei pensar onde estava a glória de Deus na minha dificuldade, na minha dor. E quando eu pensava nisso, passar pela minha dor não parecia ser tão difícil. E parecia que Deus me carregava nesse momento, assim, porque era como se Deus estivesse falando para mim: é para minha glória que você está passando por isso. Falta mesmo, eu sinto, de estar com meus filhos, essa liberdade, né, das crianças. O Celso não veio pra cá, a gente viu, o Cid viu ele 2 vezes, mas eu só vi ele em novembro, naquele feriado que teve de novembro, então eu sentia muita falta. Tanto que a gente chegou lá assim, pra abraçar em Campinas,
Tomamos banho, tudo. A hora que estava tudo tomado banho, que a gente chegou, daí eu peguei, dei um abraço nele e comecei a chorar. Porque fazia quase 10 meses que eu não via, né? E minha nora tá grávida, então já estava de barriguinha. Então isso é difícil, né? Acabou realmente assim que a gente às vezes não consegue o contato nem por telefone, porque daí você fica naquela correria, o tempo já não é tão livre como era antigamente, porque você tem que, o tempo que você tem livre, você tem que estar com as crianças, ou tem que estar fazendo alguma coisa, porque o home office acabou que o trabalho aumentou muito mais do que quando a gente trabalhava fora de casa, né? Se eu ficasse olhando o ano como um ano difícil e para as minhas dificuldades como sempre difíceis, eu acho que eu ia ser sempre puxada para baixo. Que eu tive que olhar para as circunstâncias de uma forma que eu nunca tinha olhado para elas antes. Eu estava conversando com uma amiga que ela soltou nessa pergunta, acho que rodou na internet, se você pudesse voltar lá no começo do ano e mudar tudo, né? E não ter pandemia. Até pouco tempo atrás, se você perguntasse, eu ia falar, cara, esse ano está sendo ótimo para mim, porque foi um ano de crescimento e conquistas, né? Se não fosse uma perda pontual já quase no fim aí do segundo tempo, teria sido um ano ótimo, né? Comparado com outros até. Claro que existe toda a empatia com quem sofreu, mas para a gente tinha sido um ano positivo como um todo, né? Embora os altos e baixos. Então, realmente, é curioso olhar para trás e pensar que, cara, foi um ano que, apesar dos pesares, teve um saldo muito positivo para os dois, né? E eu acho que a partir dessa perspectiva de diferente, eu comecei a conseguir ver oportunidades onde talvez a maioria das pessoas não conseguiram ver. Oportunidades porque foram cegadas por essa palavra dificuldade. Eu tenho pensado muito em Moisés, 40 anos com aquele povo, a gente não tá aguentando 10 meses de obediência, eu não me conformo. Coitado do Moisés. Surgem anjos proclamando paz na terra, a Deus louvor, suas vozes ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas. Eles juntam-se
2020 é um ano que vai ficar marcado em nossas vidas. Pudemos ver o cuidado de Deus em cada detalhe na gestação e no nascimento do Daniel. Nós também vimos o cuidado de Deus em manter todos nós a salvo dessa pandemia, nessa doença, assim como a nossa família. Feliz Natal! Se você pudesse resumir em uma palavra, o que você escolheria? Experiência ou cuidado de Deus? Ou será que nesse ano de 2020 você conseguiu unir as duas coisas, tendo experiências diferentes, mas mesmo em experiências, quem sabe, dificultosas, conseguiu provar do cuidado do Senhor, do cuidado de Deus na sua vida? Eu acho assim que Deus tem cuidado muito da gente. Todo dia, não dá pra... Tem permitido pra gente ajudar pessoas, sabe? Em circunstâncias assim que jamais aconteceria numa situação regular. Não sei se é porque a gente está prestando mais atenção nas pessoas, na necessidade das pessoas. Que você está mais sensível, né, às pessoas. Eu não sei se é isso, mas acho que ele está fazendo a gente ser um pouco mais generoso, né? De perceber as necessidades. Deus esteve presente e aquele medo que eu tive até se tornou assim uma tristeza muito grande e eu tive que ir ao médico, mas assim nesse meio eu fui, com a ajuda de Deus, fui sendo consolada, confortada e eu senti essa presença de Deus na minha vida. O primeiro momento que eu acho que foi muito, muito importante para mim, assim, foi em relação ao Henrique, né, o nosso mais novo. Semanas antes da pandemia ele fez uma cirurgia no ouvido e depois disso a gente ficou, como que vai fazer o acompanhamento, como que vai ser, né, arriscado até para ele por causa da pandemia. Mas agora, mês passado, a gente foi na consulta e ele está assim, praticamente 100%. Um ouvido já está 100%, o outro falta pouquinho para melhorar, assim. Então, eu tenho certeza, assim, que esse cuidado de Deus acalmando principalmente o meu coração nesse sentido, foi muito legal. Me senti abençoada porque como em março desse ano que começou a pandemia, essas restrições, eu já estava há 11 meses sem trabalhar, aposentada. Então, assim, eu percebo isso assim, como Deus cuidou de mim, no sentido assim, de Ele fazer eu ficar dentro de casa. Mas a gente se sente, de certa forma, abençoado, porque não faltou nada. Não faltou nada, né? A gente tem só que dar graças a Deus, né? Uma coisa que eu acho que a gente pôde provar muito esse ano, porque se houve essa redução salarial para a empresa, houve aqui para casa também. Mas em nenhum momento, assim, faltou, né? Todos os meses, mês após mês, a gente pôde ver, né? Eu falei ontem pro Marlos, eu não sei qual é o milagre que acontece nessa casa, que todo mês quando a gente vai fazer a contabilidade dá certinho, assim, sabe? Então, nesse sentido, né? Foi um ano bem legal também por isso, por a gente poder provar mês a mês essa provisão de Deus, assim, na nossa casa. Foi muito legal essa parte. Deus foi maravilhoso, eu confiei nele, ele me abençoou e eu senti uma paz muito grande no coração. A gente começou a de fato falar sobre casamento depois de tudo isso, né? Porque daí a gente percebeu, por exemplo, eu arrumei um emprego fixo, CLT, e aí a gente conversa sobre isso da maturidade pessoal que a gente adquiriu nesse processo. A tecnologia é fantástica, né? Você poder estar junto com as pessoas mesmo separado. E eu assim agradeço a Deus pela tecnologia, porque nós encerramos com 34 semanas de encontro de estudo bíblico. Toda semana, sabe? Muito legal. E choramos junto, cantamos junto, brincamos junto, conversamos, comemos junto, fazemos a ceia. Esse ano eu senti mais, que eu aprendi mais. Estudando e ensinando livros da Bíblia, eu aprendi mais. Uma coisa interessante que aconteceu com a gente, que eu me sinto também de novo, assim, podemos colaborar. Nós estamos participando de uma fase clínica de uma vacina.
Eu me senti tão feliz porque, sendo da área da saúde, trabalhando, ensinando sobre saúde, e de repente, meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar diante de uma pandemia. Então, um negócio novo, para mim é coisa futurista, né? É daqui, eu vou estar morta, mas... E de repente aconteceu, você está vivendo isso. E de repente vem essa oportunidade de você ser um teste clínico, participar. Eu estou me sentindo tão útil. Eu acho que o que eu percebi que foi positivo como um todo é o crescimento para todo mundo, né? Eu descobri que o silêncio ele é muito importante, mas o barulho também é. E como eu moro sozinha e eu tô sempre em silêncio, né? O Marlos, ele quase não tem férias. E ele, inesperadamente, a empresa teve que dar férias para todo mundo, assim. E ele foi um deles. Então, eu sei que a gente ajustou algumas questões e a gente conseguiu viajar aqui pertinho, aqui pro Paraná, para um momento no meio do mato, com a família, andando a cavalo. E acho que foi, assim, a minha semana mais feliz do ano. Se eu nunca te disse isso, foi... Foi, assim, acho que a semana que eu mais me senti feliz e completa, assim, com Deus, com a minha família, com os meus filhos. Foi muito bom. Eu acho que sem a pandemia, talvez a gente tivesse menos urgência para resolver algumas coisas. Talvez fosse algo mais tranquilo e mais cômodo, que não tirasse a gente de uma zona de conforto. Acho que as coisas aconteceriam, mas de uma forma diferente, né? Com menos, talvez um senso de urgência diferente, né? Deus tem cuidado de nós. Acho que isso é independente de pandemia, independente do que foi, né? A gente sente que Deus tem cuidado de nós. Eu acho que esse cuidado, ele tá conosco, né? Ele tá junto. Nome glorioso, precioso Salvador, grande Senhor, Emanuel, Deus conosco, palavra viva, meu Redentor. Príncipe da paz e conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o seu governo Ele vai sustentar e o seu reino não terminará. Cristo, nome glorioso, precioso Salvador, grande Senhor, Emanuel, Deus conosco, palavra viva, meu Redentor. Príncipe da paz e conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o seu governo Ele vai sustentar e o seu reino não terminará. O seu governo Ele vai sustentar e o seu reino não terminará. E o seu reino não terminará.
Olá, estamos terminando mais um ano diferente, em que nós pudemos sentir a proteção e a direção de Deus nas nossas vidas. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, nos dando paz no coração, paz que só Ele pode dar. Essa paz que dá tranquilidade, não nos dá medo dessa pandemia, porque sabemos que o Espírito Santo do Senhor está conosco, nos alimentando, dirigindo, andando conosco, indo à nossa frente, livrando-nos do mal e fazendo a vontade dele na minha vida. Deus está comigo e Ele poderá também estar com você todos os dias. Tome essa decisão. Depois de passarmos por tantas experiências, nós podemos refletir, podemos ser levados à reflexão de quem Deus é, qual é o propósito de todas essas coisas, o que Deus faz. Apesar da pandemia ser global, eu acho que ela é individual quando a gente está falando de Deus. Eu acho que Deus usou a pandemia para falar especificamente com cada um sobre aquilo que ela precisa ouvir nesse ano, precisava ouvir nesse ano e nesse momento. Eu creio muito nisso. Mas eu acho que Deus tem as formas dele para mostrar o que ele quer mostrar particularmente para cada pessoa. Foi um ano que eu tive que repensar minha vida, repensar meus relacionamentos, repensar até como o que é estar sozinha, né? Até meu relacionamento com Deus, eu tive que repensar o que é ser cristã. O contexto todo da pandemia fez que a gente olhasse melhor, de fato, priorizando o que era importante, o que era necessário. E conseguir não entrar em pânico e lutar contra as minhas ansiedades e depender 100% da companhia de Deus, porque boa parte desse ano fui eu mesma e Deus. Foi assim um desafio para mim ter que depender totalmente da companhia de Deus em muitos momentos desse ano, porque eu não tinha uma companhia de outra pessoa para conversar muitas vezes. Eu aprendi a ter paz numa solidão que não é solidão, na verdade, me senti bem preenchida, na verdade, durante esse tempo. Eu aprendi muito. O poder que Deus deu pra gente de resolver problemas, sabe? Eu, pelo menos, vejo assim, sabe? Eu não sei se o cientista lá, ele é crente ou não é crente, mas Deus tá dando pra ele, tem uma revelação, pra mim tem, né? Eu tô vendo, falei, Senhor, que maravilha, gente do céu, gente louvando ao Senhor por causa da vacina. Mais uma vez, era aquela confirmação de que nada está sob meu controle. Ao mesmo tempo que isso é muito assustador, isso conforta, porque não é questão de eu largar, assim, não, beleza, Deus está cuidando, mas eu tentar acalmar o coração, sabe, em relação a tudo isso. Sendo bem sincero, eu tenho muita dificuldade de lidar com as coisas dessa forma. Eu fico muito ansioso, tentando achar soluções para os problemas, sendo que tem coisas que talvez eu não tenha como solucionar. E então, essa última semana tem sido de muita reflexão para mim, justamente por isso. Que uma das pessoas mais próximas que a gente tinha, e foi quem trouxe basicamente o evangelho para a nossa família, era o exemplo de pessoa mais serena nesse sentido, de tá tudo bem, Deus cuida. A leitura no entre linhas, a gente tem que se dobrar e falar assim, me mostra o que você quer mostrar, o que você quer com isso aqui, porque, gente, ele tem controle de todo, uma partícula inerte, não foi uma bomba, não foi uma guerra entre povos, não foi um negócio sanguinário, um vírus, um negócio que uma partícula uma inerte, proteína pequenininha, fazendo um estrago desse. Mas, gente, a gente tem que ler o que Deus está falando. Eu acho que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada acontece na minha vida ou no mundo sem que Ele saiba, né? Ou sem que Ele permita que aconteça. E eu sei também que individualmente Ele não dá
para mim ou para qualquer outra pessoa uma situação que a gente não tenha capacidade de superar, de enfrentar. E nada, em nenhum momento da história, desde a criação, saiu do controle das mãos de Deus, né? E não seria uma pandemia. Então eu acredito que individualmente Deus tem um propósito para cada um, para a vida de cada um com essa pandemia. Seja para superar o luto, para aqueles que perderam alguns dos seus queridos com a doença, seja para se reinventar, seja para se aproximar de Deus, seja para reconciliar com Deus, seja para descobrir uma nova forma de ser igreja, enfim. Eu acho que eu acredito muito nessa pegada, nessa questão, assim, sabe, de que Deus move o mundo, faz coisas acontecerem que a gente nem pode imaginar para ensinar aquilo que Ele quer, para quem Ele quer e da maneira que essa pessoa precisa entender. A gente pode ficar muito triste com tudo que acontece ou a gente pode confiar que Deus tem um plano. Então, se a gente confia que Deus tem um plano e que tudo coopera, né? Acho que é mais fácil de descansar e hoje eu tenho descansado mais, de fato, né? Sabe aquela alegria lá de Filipenses? Que eu sei estar contente com qualquer... Eu acho que a gente tem vivido isso. Não é aquela felicidade por causa de circunstâncias. A certeza de que Deus tem um propósito nisso. A certeza de que isso é pro bem. Como diria a dona Celina, orar para Deus para Ele manter pelo menos a minha alegria de viver, né? Sim, um Natal de paz. Mas essa paz só pode ser completa com a presença do Emanuel. Essa paz só pode ser completa com a presença do Deus conosco. E eu gostaria de deixar um texto bíblico para a nossa reflexão dessa noite. O texto diz, texto de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa afirmação de Jesus foi feita na noite em que ele iria ser traído por um dos seus discípulos. Na noite em que ele partilha de uma refeição com os seus discípulos. A última ceia é o que nós chamamos. E como pensar em paz num momento tão conturbado? Como pensar em paz em um momento tão difícil? Mas aqui nós podemos provar da presença do Senhor. Como que nós nos sentiríamos estando nesse contexto? Num contexto de dificuldade, num contexto de, quem sabe, como nós vimos, de traição. Mas Jesus nos ensina algumas coisas olhando para esse texto. E a primeira delas que nós conseguimos entender aqui é que Jesus nos dá a verdadeira paz com Deus. Jesus nos dá a verdadeira paz com Deus. Paulo enfatiza isso falando em Romanos capítulo 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. O Emanuel, Deus conosco, aquele que levou consigo toda a nossa culpa, aquele que levou consigo todo o nosso medo, aquele que levou consigo todo o nosso pecado, aquele que pagou um preço impagável, se entregando numa cruz em favor de nós. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, diz assim: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, para que nós pudéssemos provar dessa paz, Jesus precisou se entregar naquela cruz. Para que pudéssemos ter essa paz vertical, que é a paz com o Senhor, que é a paz com Deus, Jesus precisou se entregar por nós. Paz que é um sinônimo de liberdade, que quer dizer que agora
através de Jesus, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Que quer dizer que a paz verdadeira, ela só é encontrada através desse relacionamento. O Emanuel, o Deus presente. Mas nós também podemos ver uma segunda questão nesse texto, que Jesus nos dá a verdadeira paz em meio às mais diversas circunstâncias. Já falamos de uma paz vertical, agora podemos falar de uma paz interior. Uma paz interior. Naquele momento tão difícil para os seus discípulos, Jesus está prometendo que lhes dará a paz. Num momento tão complicado, Jesus dá um maior presente para aqueles homens, para a humanidade, se entregando naquela cruz. Jesus fala: não como o mundo a dá, pois o mundo vive uma paz circunstancial. Para o mundo, paz é ausência de problemas. Para o mundo, paz é ausência de dificuldade. Mas Cristo está prometendo um tipo de paz totalmente diferente. A sua paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Jesus veio para nos dar paz interior, mas também Jesus veio para nos dar uma paz horizontal. Paz vertical, paz interior e paz horizontal. Jesus nos dá a verdadeira paz para com os outros. Parece incrível nós pensarmos assim, mas se todos nós pensássemos dessa maneira, quantas coisas seriam ignoradas, quantas coisas seriam modificadas se andássemos em paz com todos. Mas infelizmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, quem sabe nós magoamos as pessoas que estão próximas de nós. Não queremos, é óbvio, mas quem sabe com palavras, com ações, nós magoamos. Pessoas que caminharam juntas, quem sabe não caminham mais. Cônjuges têm as suas diferenças, amigos, companheiros têm as suas desavenças, se magoam. Paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com os homens. Você tem provado dessa paz? Você tem provado da presença do Emanuel, do Deus da paz, do Deus que se faz presente na sua vida? E hoje, nessa noite, é Ele que celebramos, o Emanuel. Celebramos aquele que veio ao mundo para proporcionar que provássemos da verdadeira paz. Mas para que haja paz com Deus, paz consigo mesmo e para com os homens, como está a sua paz com o Emanuel? Como está a sua paz com o Deus presente? Viemos aqui louvar, teu nome exaltar, viemos reconhecer, tu és o nosso Rei. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, em alta voz cantamos, tu és o nosso Rei. Viemos aqui louvar, teu nome exaltar, viemos reconhecer, tu és o nosso Rei. Erguemos nossas mãos, movemos nossos pés, em alta voz cantamos, tu és o nosso Rei. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por todos os seus feitos, louve ao Senhor. Por tudo que Ele é, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Emanuel nasceu.
Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Emanuel nasceu. Emanuel, Jesus presente. Histórias de 2020. E você? Se você fosse contar a sua história, o que você contaria? Se você fosse contar para nós do cuidado de Deus na sua vida, o que você relataria? E ainda se você fosse falar das reflexões que você teve como resultado de todo esse ano, quais seriam essas reflexões? Um ano certamente difícil, um ano conturbado, mas um ano em que certamente todos nós provamos da presença do Emanuel. Certamente um ano que provamos da presença do Deus conosco, o Deus que se fez, que se faz, que se fará presente em nossas vidas. É Ele que cultuamos, é Ele que queremos dar honra, glória, todo o nosso louvor. Vamos orar para que essa presença continue a fazer parte das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, não apenas nesse ano difícil, mas porque até aqui o Senhor, ó Deus, nos abençoou, até que o Senhor cuidou das nossas vidas. Te agradecemos por isso, te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Deus, diante de situações tão difíceis que passamos, o Senhor cuidou da nossa saúde física, o Senhor cuidou da nossa saúde mental, o cuidado do Senhor também para com a nossa saúde espiritual. Te louvamos por isso, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua vida, sobre toda a sua família, não apenas no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Tenha uma boa semana na presença de Jesus e um Feliz Natal para você. Boa noite e um Feliz Natal. Boa noite.